Bom, vamos lá. Esse vídeo ele vai explicar basicamente, né, os conceitos mais importantes da aula número 1 do segundo bimestre do segundo colegial, né, do segundo ano. Vamos lá. O tema dessa aula é estabelecidos e outsiders, né? Quem são os estabelecidos? Quem são os outsiders? É bem simples, bem fácil. E dessa forma você consegue entender vários casos de conflito entre etnias, entre povos, entre culturas, ok? Estabelecidos, a própria palavra já diz. Quem são os estabelecidos? São os que estão naquele local e são vistos como da nação, da cidade, da cultura, né? Daqueles costumes, daqueles hábitos, né? E os outsiders, pense, né, em inglês, out, né, get it out, né, caia fora. O out é basicamente, né, fora. Outsiders, né, out fora, siders, lados, né? Ou seja, do lado de fora. É a pessoa que vem de fora. Então, quem já está naquele local, naquela cidade, naquele país, né, naqueles hábitos, naquela cultura, né, local, há mais tempo, né, ele é estabelecido. A própria palavra já explica. Muito simples. E outsiders são estrangeiros. Quem, né, vem de fora, tem outra cultura, outros hábitos. Isso gera, por exemplo, né, em muitos casos, lembrando que esses são conceitos de Norbert Elias, né, um sociólogo que estudou, né, de perto esses casos. E o que a gente tem que pensar basicamente, né, são as culturas que sofreram, né, preconceito por estarem migrando, né? Vamos pegar como exemplo. O brasileiro, todo mundo sabe que ele é basicamente uma mescla entre negros, índios e brancos. Mas ainda assim a gente tem uma porcentagem de maioria branca. E até pessoas que não necessariamente são brancos, mas se autodeclaram brancos. Então a gente pode dizer que no Brasil uma pessoa, né, que faz parte total da cultura brasileira, como por exemplo os japoneses, né, os nipônicos, eles ainda talvez sofram preconceitos por terem o olho puxado, por talvez ainda praticarem a própria cultura no próprio país, né, no caso, só que a pessoa ela acaba sendo tratada como outsider, como estrangeira, a vida toda, por ter apenas um detalhe trivial que seria o olho puxado, né? E lembrando que o estado de São Paulo, por exemplo, tem a maior colônia japonesa do mundo. Então o Brasil ele não é só o negro, ele também é o índio, ele é o branco, mas ele também é o amarelo, né? E nesse caso específico, né, em alguns casos, a colônia japonesa, a colônia nipônica pode ser tratada como outsider, por exemplo, né, como de fora. Isso acontece em vários locais do mundo. Você tem, né, os clássicos o clássico, né, do judeu que foi da forma como foi tratado na Alemanha. Você tem Tutsis e Hutus que, né, se mataram em Ruanda, né? Você tem conflitos entre árabes e judeus, entre judeus e muçulmanos, entre muçulmanos e cristãos. Você tem um conflito entre cristãos e judeus, né, que é muito conhecido no caso aí na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, que foi um episódio muito triste da humanidade que chegou, né, a matar aí cerca de 6 milhões de pessoas. Enfim, é fácil, é simples. A, a relação entre estabelecidos e outsiders, em 90% dos casos, tende a ser preconceituosa, ou seja, né, conflituosa. Então isso, né, já fica bem claro, então, né, e já fica bem tranquilo. Estabelecido e outsider. E dessa forma eu posso pedir para você procurar para mim um caso apontando quem é o estabelecido, quem é o outsider, como já está na atividade do Classroom, certo? Fechando esse assunto. E o outro quesito dentro dessa aula sobre estabelecidos e outsiders que a gente precisa, né, recapitular para finalizar são os conceitos de assimilação, né, assimilação cultural, e o conceito de aculturação. Vamos pensar. O A aí vem, né, do ad, de adicionar, do latim. Então, ad, cultura, aculturação. Seria o quê? Mescla de culturas. Culturas que vão se misturando, né? Você tem vários casos de países fronteiriços que acaba
pegando uma coisa ou outra da outra cultura. Nenhuma cultura é pura. Todas as culturas são aculturadas, né? São um mix, uma mistura de culturas. E para você, no caso, ter a sua cultura, você vai assimilar essa cultura. Você vai aceitar essa cultura. Ou você assimilou o que eu disse para você? Olha, eu te expliquei. 1 mais 1, 2. Entendeu que é 2? Assimilou, copiou. Entende? Nesse sentido, o que você tem que pensar é que nós assimilamos uma cultura que, no final de tudo, é uma cultura aculturada. Uma cultura já, né, misturada. Tudo bem, a gente tem um conceito genérico do que é cultura brasileira, mas a gente tem que ter ciência de que a cultura brasileira ela se formou através de uma aculturação de culturas europeias, africanas, japonesas, né, indígenas e assim sucessivamente, né, todos os povos que contribuíram de alguma forma para a cultura brasileira, né? E a assimilação cultural, às vezes, né, talvez não às vezes, talvez em muitos casos, ela pode ser, né, assimilada de uma forma inconsciente, digamos assim. Inconsciente porque a pessoa não se dá conta de que está assimilando aquela cultura. Você nasceu no Brasil e você vai simplesmente aceitar a cultura brasileira. Falar o português, né? Aprender a cantar o hino nacional na escola, e assim você vai formando a sua cidadania nacionalista, né? Você vai criando um sentimento pelo seu país, né? Então você assimila. A gente pode chamar de uma assimilação inconsciente, em que a pessoa simplesmente assimila porque está na frente dela, porque acontece com ela, é a vicissitude dela, é a vida dela, né? Mas também existem casos na história de assimilação cultural forçada, e o exemplo mais clássico é a questão do índio no Brasil, né? O indígena ele foi obrigado a rezar Pai Nosso, rezar Ave Maria, ou seja, a se catolicizar, a se cristianizar, mesmo não sabendo ou não tendo ideia, né, do que seria a cultura branca, do que seria o cristianismo, certo? Então, basicamente, aí estão explicados os conceitos. Outsider, estabelecidos, assimilação cultural, seja ela inconsciente, vou chamar aqui genericamente de inconsciente, né? Mas também a gente pode até dizer que é consciente. Mas digo inconsciente porque a gente não escolhe. A gente só tem a cultura brasileira para seguir quem nasce no interior do continente, no interior do país Brasil, né? Creio que quem vive numa fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, por exemplo, pode acabar adquirindo aí, né, o espanhol, uma língua indígena e o português. E a pessoa ela pode já ser poliglota desde o berço. Já é um caso de aculturação, né? E a aculturação? Então, a aculturação, assimilação cultural, né? Estabelecidos e outsiders. Obrigado, joia. Até mais.